Pedro estava morto, crucificado de cabeça para baixo nas margens do Tibre. O homem que havia caminhado sobre as águas, o homem que havia recebido as chaves do reino, o homem que havia sido a voz mais poderosa do cristianismo nascente, morto. E com ele, a sensação de que havia alguém que havia estado no princípio de tudo e que sabia o que fazer. Alguém que havia visto Jesus de perto, que havia ouvido sua voz, que havia tocado suas mãos depois da ressurreição. Pedro era o elo vivo entre Jesus e a igreja. Enquanto ele estava vivo, havia uma âncora, um rosto conhecido, uma autoridade incontestável. Com sua morte, essa âncora desapareceu. A comunidade cristã de Roma era pequena, assustada, espalhada por uma cidade de 1 milhão de pessoas que a odiava, sem templos, sem proteção, sem direitos e agora sem Pedro. A igreja precisava de um pastor e o posto estava vazio. O posto do pastor de um povo que vivia escondido e morria por causa de sua fé. O homem que aceitou esse fardo se chamava Cleto. Havia sido discípulo direto de Pedro, havia aprendido com ele, caminhado com ele, visto de perto o que custava liderar aquela igreja. E mesmo assim disse sim. Esse é São Cleto, o terceiro papa da história. O homem que herdou a igreja mais perigosa do mundo e que a entregou mais forte do que a recebeu. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Cleto. As fontes são escassas, como quase tudo do século I. O Liber Pontificalis, o livro das biografias dos papas, compilado ao longo de séculos, diz que nasceu em Atenas, filho de um homem chamado Antíoco. Outras fontes dizem que era romano, nascido no bairro Vicus Patricius. Grego ou romano, não sabemos com certeza. O que sabemos é que era um homem do Mediterrâneo, formado pela cultura greco-romana, que conhecia tanto o mundo pagão quanto o mundo judeu. Esse conhecimento seria fundamental para o que viria. A controvérsia sobre sua origem é um prenúncio do que viria depois. A história de Cleto seria marcada pela confusão, pelo esquecimento, pela dificuldade de ser lembrado com clareza. Mas uma coisa é certa: ele chegou a Roma, e em Roma encontrou Pedro. Tornou-se seu discípulo. Não apenas seguidor, discípulo, alguém que aprendia de perto, que observava como Pedro conduzia a comunidade, como resolvia conflitos, como batizava, como ordenava, como consolava os que viviam com medo, como conduzia o povo cristão. Era uma escola sem nome e sem paredes, mas era a escola mais importante do mundo naquele momento. E Cleto era um dos seus alunos mais atentos. Para entender o peso do que Cleto herdou, é preciso entender Roma. Roma, no século I, era a cidade mais poderosa que o mundo havia conhecido. 1 milhão de habitantes, aquedutos, anfiteatros, mercados, templos, uma máquina imperial que funcionava com uma lógica simples. Todos os caminhos levam a Roma, e todos os deuses se curvam ao imperador. Os romanos não eram intolerantes com religiões estrangeiras, permitiam que os povos conquistados mantivessem seus cultos. Mas havia uma condição inegociável. Você podia ter seus deuses, desde que também honrasse os deuses de Roma, desde que também oferecesse incenso ao imperador. Para um romano comum, isso era trivial. Para um cristão, era impossível. Porque o cristão acreditava em um único Deus, e esse Deus não dividia o altar com ninguém. Essa recusa simples, não vou queimar incenso para um ídolo, transformava os cristãos em suspeitos, em antissociais, em inimigos do império. Eram acusados de ateísmo,
porque não tinham ídolos visíveis. Eram acusados de canibalismo, porque falavam em comer o corpo e beber o sangue de Cristo. Eram acusados de incesto, porque chamavam uns aos outros de irmãos e irmãs. Calúnias absurdas, mas calúnias que o povo acreditava e que o império usava quando precisava de um bode expiatório. Foi nesse mundo que Cleto assumiu o papado. Não como líder de uma religião tolerada, como líder de uma religião perseguida. Como sobrevivia um cristão numa cidade que o queria morto? Eles se reuniam antes do nascer do sol, ou então à noite, quase sempre em cavernas ou em galerias subterrâneas. Não havia igrejas, não havia sinos, não havia procissões. Havia casas simples, com portas fechadas e vozes baixas. Havia sinais secretos desenhados nas paredes, o peixe, o cordeiro, o monograma de Cristo. Havia um povo que rezava em segredo e enterrava seus mortos em silêncio. As catacumbas tornaram-se a morada temporária do Papa, do clero e dos líderes leigos mais conhecidos, os primeiros na lista dos que o império queria eliminar. Foram também o lugar de reunião dos fiéis para a celebração do culto. E no subsolo havia missa, à luz de tochas, com o cheiro de pedra úmida e o peso da rocha acima da cabeça, sabendo que qualquer barulho fora do lugar poderia trazer os soldados. Era nesse ambiente que Cleto conduzia sua igreja. Era nessas galerias escuras que ele levava os sacramentos. Era nesse povo escondido que ele via o rosto de Cristo. Quando Pedro foi martirizado, por volta do ano 64, a Igreja de Roma entrou em um período de profunda instabilidade. Nero havia desencadeado a primeira grande perseguição aos cristãos. Cristãos eram usados como tochas humanas nos jardins imperiais. Eram jogados às feras no circo. Eram acusados de todos os males do império, inclusive do incêndio que havia destruído metade de Roma. Nesse clima, ser cristão era perigoso. Ser papa e líder cristão era fatal. Lino assumiu após Pedro e foi martirizado. Cleto assumiu após Lino e sabia exatamente o que aquilo significava. Não havia ilusão, não havia esperança de que as coisas melhorariam rapidamente. Havia apenas a certeza de que alguém precisava continuar e que ele era esse alguém. Aceitar um fardo que pode matá-lo, essa é a escolha que define a história de Cleto. Não foi heroísmo impulsivo, foi uma escolha fria, deliberada e profundamente corajosa. Cleto governou a igreja entre os anos 76 e 88, 12 anos. Durante esse período, viveu sob 3 imperadores diferentes: Vespasiano, Tito e Domiciano. Cada reinado trouxe um clima diferente para a igreja. Vespasiano era pragmático. A perseguição existia, mas não era sua prioridade. Seu foco era reconstruir Roma após o caos de Nero e consolidar o poder da dinastia Flaviana. Os cristãos não eram sua batalha principal. Tito era relativamente tolerante, mas seu reinado foi marcado por uma catástrofe que abalou o mundo inteiro. Em 24 de agosto do ano 79 d.C., o Monte Vesúvio entrou em erupção. Em menos de 24 horas, Pompeia, Herculano e Estábia desapareceram sob cinzas e pedra. Dezenas de milhares de pessoas morreram. Entre elas, uma grande comunidade cristã que vivia em Pompeia. Pessoas que haviam recebido o batismo, que celebravam a Eucaristia, que esperavam o retorno de Cristo, soterradas num instante. Para os cristãos de Roma, aquela erupção era mais do que uma tragédia natural. Era um sinal.
A pregação de João Evangelista sobre o fim dos tempos ressoava em cada mente. O julgamento se aproximava e a urgência de preservar a fé, de batizar, de ordenar, de registrar, nunca havia sido tão real. Cleto entendeu esse momento e agiu com a urgência de quem sabe que o tempo é curto. E então veio Domiciano. Domiciano era diferente. Exigia ser chamado de Dominus et Deus, Senhor e Deus. Para um cristão, essas palavras eram impossíveis de pronunciar. Para um imperador, essa recusa era uma afronta. Domiciano foi o primeiro imperador romano a ser oficialmente intitulado Deus e Senhor em Roma. Ele insistia que as pessoas o saudassem com aclamações como Senhor da Terra, Invencível, Glória, Santo. Recusar essas aclamações era o mesmo que declarar guerra ao império. A segunda grande perseguição aos cristãos começou sob Domiciano. Cleto a enfrentou com muita sabedoria. Os relatos dizem que durante a perseguição, Cleto percorria pessoalmente as cidades e lugarejos ao redor de Roma. Entrava em grutas e cavernas onde os cristãos se escondiam, levava alimento, levava conforto, levava os sacramentos. Não governava de longe, governava de perto, sob o mesmo perigo que o seu povo enfrentava. Nesse período, ordenou 25 sacerdotes em Roma, estruturou a igreja, formou líderes, preparou a próxima geração e fez algo que poucos notaram na época, mas que atravessou os séculos até chegar até nós. Construiu um pequeno templo sobre o túmulo de São Pedro, um monumento simples, de pedra, uma declaração silenciosa em meio à perseguição. Pedro esteve aqui, e o que ele plantou não vai desaparecer. Hoje, sobre esse mesmo local, ergue-se a Basílica de São Pedro, o maior templo do cristianismo. E tudo começou com um gesto profético de Cleto. Há algo na história de Cleto que diz muito sobre como a igreja preservou e quase perdeu sua própria memória. Durante séculos, os registros históricos listavam 2 papas diferentes. Cleto, comemorado em 26 de abril. Anacleto, comemorado em 13 de julho. 2 nomes, 2 datas, 2 entradas separadas no martirológio romano. O problema é que eram a mesma pessoa. O que aconteceu foi simples e, por isso mesmo, difícil de detectar. Séculos depois da morte de Cleto, um monge copista estava reproduzindo à mão uma lista antiga dos papas. Nessa lista, o nome Anacleto aparecia abreviado como Cleto. O monge não reconheceu a abreviatura. Achou que havia 2 nomes diferentes e copiou os 2, sem apagar nenhum. Um erro de uma linha que se propagou por séculos, que passou pelo cuidadoso Barônio, um dos maiores historiadores eclesiásticos da igreja, sem ser detectado, que entrou em calendários, em martirológios, registros oficiais dos mártires e santos da igreja, e em livros de devoção ao redor do mundo. Só em 1947, a própria igreja confirmou oficialmente: Cleto e Anacleto eram a mesma pessoa. Um erro cometido por uma mão cansada, numa noite qualquer de um mosteiro medieval, quase apagou da história um dos primeiros papas da igreja. Pense no que isso significa. Um papa que liderou a igreja em um dos momentos mais perigosos de sua história, que percorreu grutas e cavernas para levar os sacramentos ao seu povo, que construiu o primeiro monumento sobre o túmulo de Pedro, quase desapareceu da história por causa de um erro de cópia. A fidelidade de Cleto era maior do que a memória que a história guardou dele. E ainda assim, seu nome permanece. No cânon romano da missa,
a oração eucarística mais antiga da Igreja, que existe desde os tempos dos apóstolos e é proclamada em cada celebração ao redor do mundo, o nome de Cleto é pronunciado. Toda vez que um padre celebra a missa, toda vez que os fiéis se reúnem ao redor do altar, o nome desse Papa que a história quase esqueceu é dito em voz alta diante de Deus. Uma voz que a história quase apagou, que ressoa até hoje. Cleto morreu por volta do ano 88. A tradição o chama de mártir. As fontes históricas são mais cautelosas. Não há evidências concretas de uma perseguição ativa naquele ano específico. Mas isso diz algo importante sobre Cleto. Governar a igreja naquele momento já era uma forma de martírio, não o martírio do sangue derramado num único instante. O martírio lento e silencioso de quem vive sob ameaça constante e escolhe, dia após dia, não abandonar o posto. Cada manhã que Cleto acordava era uma manhã em que ele escolhia continuar. Cada sacramento administrado em segredo era um ato de coragem deliberada. Cada sacerdote ordenado era uma aposta no futuro de uma fé que o império queria ver desaparecer. Cada visita a uma gruta, a uma catacumba, a uma casa com portas fechadas, era um risco que ele assumia conscientemente. Não havia armadura, não havia exército. Havia apenas o que Pedro havia dito uma vez: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cleto foi esse alguém. Por 12 anos, Cleto morreu e foi sepultado ao lado de Pedro, no mesmo solo que ele havia honrado com o pequeno templo que construiu. Dois homens que haviam caminhado juntos em vida, sepultados lado a lado na morte. Cleto não deixou cartas, não deixou discursos, não deixou uma teologia elaborada ou uma ordem religiosa. Deixou algo mais difícil de construir e não tão fácil de lembrar: uma igreja que sobreviveu. Quando assumiu, o cristianismo em Roma estava ameaçado por fora e frágil por dentro. Quando morreu, havia 25 sacerdotes novos ordenados, um monumento sobre o túmulo de Pedro e uma comunidade cristã que havia aprendido a resistir quando tudo mandava desistir. Isso é liderança. Não a liderança dos discursos e das multidões. A liderança silenciosa de quem entra na gruta, senta ao lado de quem está com medo e diz: estou aqui, não vamos desistir. São Cleto não é um santo famoso, não tem basílicas com seu nome, não tem festas populares nem devoções amplamente conhecidas. E talvez seja exatamente por isso que sua história importa tanto. Porque existe uma tentação, dentro e fora da igreja, de acreditar que só conta quem deixou um nome grande, quem escreveu um livro, quem fundou uma ordem, quem fez um milagre documentado. Cleto não fez nada disso. Fez algo mais raro e mais difícil. Assumiu o posto mais perigoso do mundo cristão quando ninguém mais queria. Percorreu grutas no escuro para levar os sacramentos a quem tinha medo. Ordenou sacerdotes num tempo em que ser sacerdote era assinar a própria sentença. Construiu um monumento sobre o túmulo de Pedro num tempo em que lembrar seu nome era um ato de resistência. E fez tudo isso sem esperar reconhecimento ou certeza de que alguém lembraria seu nome. Durante séculos, nem a própria igreja soube quem ele era. Mas Deus sabia. Cleto viveu e morreu sem saber que seu nome sobreviveria. Sem saber que séculos depois alguém pronunciaria seu nome diante de Deus em cada missa do mundo.
Deus não mede os seus servos pelo tamanho da fama que deixaram. Mede pela fidelidade que mantiveram quando ninguém estava olhando. São Cleto entendeu isso e pagou o preço para que você pudesse ouvir essa história hoje. São Cleto, rogai por nós. Se este episódio tocou você, compartilhe com alguém que precise de coragem para continuar hoje. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma voz que atravessou séculos para chegar até você.